Bom dia a todos. Essa reunião é uma reunião que acaba sendo gravada, acaba sendo disponibilizada depois no site, no YouTube. Então, a ideia é que, como temos feito, aliás, em todas as reuniões, que nós comecemos e terminemos no horário, né? Então, hoje, a ideia é que se fale sobre parede torácica, sobre pectus. O professor Ribas, o Dr. Miguel Tedi prepararam uma apresentação. Depois eu sei que existe apresentações do Flávio Savazzi e do Paulo Gregório. E aí você que vai dando o tom aí, Ribas, do ponto de vista tanto de tempo como de sequência das apresentações, tá bom? Então eu passo a palavra ao professor José Ribas Milanês Campos e ao Dr. Miguel Liated, que estão ambos moderadores desta reunião. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Tenho que agradecer não só a você, como a todos os colegas aí da disciplina. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, tranquilo. Estamos colocando então agora o início da apresentação. Aí. E é realmente um prazer mostrar esse tema, onde nós começamos a trabalhar com ele logo no início da residência, em 1983, 84, mas nós começamos com a técnica aqui na cirurgia torácica no INCOR, com a cirurgia de NAS, nos detalhes técnicos, em 2003. Era uma coisa praticamente impossível, não só pela pouca experiência que nós tínhamos no Brasil, como também pelos custos. Mas vocês vão perceber que nós tivemos a oportunidade não só de fazer isso e desenvolver junto com o Dr. Miguel uma sequência de coisas que nós vamos tentar mostrar a vocês. Uma delas, nós preparamos 10 passos e fizemos, inclusive, esta brincadeira internacional, seriam os 10 mandamentos dos casos do NES. E vocês também vão perceber que nós temos vários alunos aqui nossos, vários colegas, vários residentes, inclusive 2 vão apresentar agora, como esse slide também é do Dr. Federico Cipriano. E uma das coisas que nós mais estamos tentando levar em consideração, a simplicidade e a coisa mais fácil de ser feita, realmente ela pode significar a maior sofisticação. Esse slide é do Dr. Federico. Esse é o nosso primeiro caso, em 2003. Nós fizemos com a ajuda do Dr. Marcelo Ferro e do Dr. Carlos Freire, da Argentina. Esse é o primeiro pós-operatório do paciente aqui no INCOR, fez parte de um curso de pós-graduação, 6 meses depois, 3 anos depois, e retiramos a barra. A partir do nosso quarto paciente, como vocês podem ver, também ainda com a ajuda dos argentinos, nós começamos a propor modificações. Essa modificação, ela realmente saiu, inclusive, num trabalho a partir do 25º paciente, onde nós tivemos os parâmetros clínicos, e isso tudo foi capitaneado pelo Dr. Eduardo Ribes, como vocês vão muito bem ver aqui e perceber esses slides, alguns deles também são deles, onde ele propôs o índice antropométrico aqui no nosso meio. Ele fez o primeiro trabalho em 2004, já concluindo que o nosso índice antropométrico poderia ser compatível exatamente ao índice de Haller, que é feito por tomografia. E ele continuou o trabalho, inclusive, continua até nos dias de hoje, e esse é quando ele fez também a atualização em 2012. Outros trabalhos que começamos a fazer também em modificação técnica do NAS foi também com o Dr. Marcelo Heleno Fonseca, o Dr. Eduardo de Campos Verebe, que estão assistindo também essa apresentação. Nós conseguimos modificar a posição em que o paciente é operado, não mais com os braços abertos, sim com os braços ao longo do corpo, a câmera não inferior à câmera superior, e isto foi modificando, inclusive quando o professor Wilme nos visitou aqui, trocamos e fizemos a incisão, como fazemos hoje, exatamente no mesmo orifício onde coloca-se a câmera. Parece coisa simples, mas esteticamente ficou muito mais interessante. E num trabalho que o Dr. Nuss propôs e escreveu com 20 anos de experiência, ele cita as nossas modificações aí do nosso grupo aqui das clínicas nas duas coisas, tanto na toracoscopia como na posição do paciente. Outra coisa que estamos agora, e isso é mais atual, a técnica do crane, como se diz, do guindaste,
Isso foi proposto pelo Dr. Park. Existem várias técnicas propostas, inclusive pela doutora Dawn Jaruzelski, com diferentes técnicas. Nós, aqui no Hospital das Clínicas, fizemos essa proposição de 2 instrumentos Langenbeck nos orifícios. Aqui vocês estão vendo, inclusive, o Dr. Miguel Ted já levantando e fazendo esta diferença aí, como nós estamos vendo. E essa diferença é muito importante na hora que nós estamos dissecando e elevando a parede anterior, facilitando a colocação do túnel. Também tivemos a oportunidade de usar o Vacuum Bell, também como dispositivo, que vocês estão vendo na sala do INCOR, como dispositivo para elevar a parede anterior. E este é o nosso próximo projeto, onde nós estamos propondo, junto com o Dr. Paulo Pego Fernandes, um parafuso próprio para o externo, que vai fazer exatamente a mesma coisa e provavelmente com menor trauma cirúrgico. Isto está já saindo, já está na comissão científica, já está na comissão de aprovação aí da CONEP e deve sair nos próximos dias. Também outra coisa muito importante que nós também propusemos aqui, uma ideia do Dr. Miguel Ted, começar e começamos o procedimento pela esquerda, em vez de ir pela direita, como vocês estão vendo. Aqui, pela esquerda, depois passamos a câmera à direita e nós conseguimos ver a realização do túnel. E o Dr. Miguel acabou de publicar isso também agora, né, na 2019, não só para fazer o túnel, também usando instrumentos regulares, o que facilita muito, muito, principalmente para quem está começando. Outra modificação importante nesses últimos anos, a estabilização. Quando nós começamos era assim, do lado direito nós estávamos 3 pontos, no lado esquerdo nós colocamos um estabilizador distal, mas isso foi proposto, e essa modificação, a partir de 2009, nós modificamos e não mais usamos os estabilizadores laterais, e sim o mais medial possível, e novos estabilizadores foram propostos, aqui publicados, e a partir do 72º paciente, tudo isso foi trocado. E fizemos, inclusive, publicamos um trabalho aqui em 2011, como vocês podem ver, reduzindo o nosso índice de complicação, principalmente a rotação das barras. 1 barra, 2 barras, 3 barras, isto é uma dúvida, inclusive, na literatura. Nós nunca aqui no hospital trabalhamos com 3 barras, mas com 2 barras é o que nós mais temos proposto e aumentou os nossos números. E agora estamos fazendo esses últimos casos com barras oblíquas e diferentes formas de correção, e inclusive com a união destas barras, a de cima, a de baixo, ou oblíquas, ou paralelas, etc. E isso também vai ser objeto de estudo já nos nossos próximos pacientes. Também fizemos uma proposição na literatura sobre uma incisão substipoide pequena para retirar alguns fragmentos de arcos costais aqui para diminuir a pressão sobre a barra, e em vez de 2, 3 barras, nós utilizamos apenas uma. Este é um dos nossos casos já aqui em 2015, onde tínhamos uma forte pressão, fizemos essa incisão mediana ali substipoídea, e o paciente não só foi corrigido, como também introduzimos, junto com vários autores internacionais, o conceito da ponte, né, da bridge, que é a união do conjunto de cima com o conjunto de baixo, fixando os estabilizadores um no outro, como vocês estão vendo, favorecendo e muito a estabilidade do conjunto. Isso não é só a nossa ideia, a doutora Dawn Jaruzelski também propôs exatamente a mesma coisa para pacientes como este, um paciente praticamente muito forte, muito idoso e muito difícil de ser corrigido, realmente propondo a técnica híbrida, ou seja, em conjunto, para fazer isso. Nosso caso também, em 2014, onde vocês podem perceber uma redundância muito importante aí no apêndice gifoide e no externo, e que foi corrigida com a mesma técnica, 2 barras, a ponte, e esse é o resultado pós-operatório depois de 4 semanas. Uma coisa que eu sempre insisto para falar com os nossos residentes, etc., se a cirurgia foi difícil, manipular, dor,
e muitas aderências, não custa deixar um pequeno dreno à direita ou à esquerda, ou até bilateral, nas incisões, etc. Isso facilita muito o nosso pós-operatório. Para a remoção da barra, também fizemos uma proposição a partir de 2006. Não só agora a nossa técnica e os nossos últimos trabalhos, o Dr. Miguel vai falar sobre isso, as novas barras também não têm essa parte denteada e lateral, mas proteger essa parte denteada não só na colocação, como na retirada, e isso é muito importante, pode ser por um tubo plástico ou drenos de Penrose, porque nós já tivemos um sangramento importante aqui na retirada de uma artéria intercostal, isso foi publicado também nesta ocasião, e a partir daí tentamos proteger o melhor possível. E por último, para encerrar minha apresentação, no período pré e pós-operatório, temos usado o Pectus Press aqui no nosso ambulatório, com vários resultados, não só no pré, como melhora principalmente da postura destes pacientes e no preparo de exercícios, mas ainda vocês veem que nós não temos totalmente a luz no final do túnel, ainda continuamos a procurar as melhores soluções. E eu gostaria só de deixar bem claro também que nós temos um congresso virtual da Chest Wall International Group agora em novembro, que é absolutamente free, livre, todos vocês podem fazer a inscrição, não tem custo nenhum, mas será muito interessante vocês verem pelo menos 38 expositores internacionais falando sobre o assunto, e está aí o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos passar agora ao Dr. Miguel. Obrigado, Ribas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. O Ribas fez uma apresentação que vai facilitar bem o que eu vou falar, o que eu vou apresentar para vocês. E a parte que me cabe é descrever um projeto que a gente realizou aqui no serviço, no qual o objetivo era desenvolver um novo conceito de barra metálica e estabilizadores para MIRP. Eu prefiro me referir a essa cirurgia com esse nome, que é o nome que a literatura internacional usa para isso, para não particularizar a cirurgia de Nuss. A cirurgia de Nuss foi proposta em 98, mas desde então já foram propostas tantas alterações que eu acho que esse nome que a literatura usa, o reparo minimamente invasivo do pectus escavato, é mais geral e define melhor a situação. Então, nesta apresentação, eu vou tentar justificar o porquê que a gente propôs essas alterações nessa cirurgia, tentar dar o racional para essas proposições, e é importante a gente alertar que muitas delas são ideias que não estão comprovadas, são ideias pessoais, são impressões. Então, os colegas que estão ouvindo devem ter uma certa cautela ao considerar a parte do que eu vou falar. E outro aspecto importante também é que esse projeto não teria saído se não fosse a cooperação de todos aqui do serviço, professor Paulo, Ribas, todos os residentes, assistentes, e eu queria já deixar esse agradecimento feito, uma vez que o tempo é curto e eu tenho medo de, no final, não agradecer devidamente todos os colegas. Então, aqui o que a gente tem é o roteiro do que eu vou falar. A gente vai abordar o porquê da dissecção do túnel pelo lado direito ser um problema na nossa visão, a utilização do introdutor torácico, o problema do deslocamento das barras, a tração do estabilizador para a posição medial durante a cirurgia, o fato de que a gente finaliza a moldagem da barra no tórax do paciente, a fixação do estabilizador na barra e, por fim, o material importado, que é muito caro para o nosso meio. O Riba já mostrou, há alguns anos, a gente já estava incomodado com essa dissecção do túnel retroesternal, e naquela época a gente já propôs um trabalho em que a ideia era levantar o externo. Mas ainda naquela época a gente fazia o túnel pelo lado direito, e depois isso continuou incomodando, e o motivo pelo qual nos incomodava
são basicamente por duas razões. Primeiro, que o túnel é realizado com introdutor torácico. Esse introdutor é uma peça de 60 centímetros, não existe nenhum outro instrumento cirúrgico desse tamanho. Isso é uma alavanca poderosa e ninguém fica acostumado a utilizar isso toda semana. O cirurgião torácico geral não opera pectus em número suficiente para dizer estou habilitado, estou me sentindo à vontade com um instrumento desse, que é muito perigoso. A segunda razão que nos levou a tentar modificar a dissecção do túnel é simples, é que no pectus o coração fica deslocado pelo lado esquerdo. Se a gente considerar que vai entrar pelo lado direito para sair do lado esquerdo, o risco de lesar o pericárdio e o coração é muito maior. Então, esse foi o racional para que a gente acabasse propondo. Primeiro, que o túnel fosse dissecado pelo lado esquerdo. Segundo, utilizando instrumentos habituais. E esse diapositivo mostra, essa foto mostra um instrumento que na época a gente nem usou instrumento biarticulado, usou instrumento que qualquer caixa cirúrgica tem, mostrando o pericárdio para baixo, uma janela da pleura mediastinal e o instrumento caminhando para o lado direito de uma forma bem mais segura, porque o pericárdio está rebaixado. Isso acabou sendo motivo de uma publicação, e o interessante é que o título faz referência ao que a gente estava imaginando. Isso foi colocado em algumas revistas, e invariavelmente os revisores diziam, não, mas o NAS já usava instrumentos habituais, instrumentos regulares que todo mundo tem. Lógico, naquela época ele não dispunha disso. Mas a ideia é exatamente essa. O cirurgião que não está habituado a usar o dissector torácico toda semana vai ficar muito mais à vontade utilizando esses instrumentos, por isso o título do trabalho dessa forma. E desde que a gente fez isso, isso se tornou a maneira habitual que a gente usa para dissecar o túnel. O segundo ponto que a gente queria abordar é o problema do deslocamento das barras. E esse é um dos problemas mais sérios dessa cirurgia. A gente vê que a barra pode deslocar para cima, para baixo, e na nossa visão, o motivo principal está nessa foto maior. Se vocês repararem, o estabilizador perpendicular à barra, ele não fica perpendicular ao arco costal. Então a nossa hipótese era, se o estabilizador for oblíquo à barra, ele acaba ficando paralelo ou perpendicular aos arcos costais, como a gente vê com esse traço vermelho. Um outro ponto que a gente considerou que valeria a pena a gente tentar alterar na cirurgia, volto a dizer, tudo que a gente está falando são tentativas de mudar as coisas sem que a gente tenha comprovação científica ainda. Mas, de qualquer forma, o estabilizador perpendicular à barra ele tem que ser tracionado para a linha média, próximo à linha média do corpo. Isso faz com que a gente reduza a área da parede torácica que está sendo tratada. É o diapositivo que tem a faixa vermelha. Quanto mais medial o estabilizador, menos parede a gente está tratando. Então, a ideia era tentar manter o estabilizador e a entrada da barra no tórax mais lateral no paciente. Um terceiro ponto é a moldagem da barra. O ideal seria que a barra fosse moldada antes de ser colocada no tórax do paciente. Hoje em dia, a gente não consegue fazer isso porque o estabilizador e a barra eles têm diâmetros muito semelhantes. Se o canal do estabilizador for maior do que a barra, ele provavelmente vai soltar. Isso faz com que, depois de colocado, a barra tenha que ser terminada de moldar no tórax do paciente, como o slide da direita mostra, a foto da direita. Isso é muito ruim, porque desarranja toda a moldagem que a gente deu na barra previamente. Outro ponto, o Riba já comentou, são as barras terem ranhuras na extremidade. E o motivo delas terem ranhuras é porque, em muitos casos, os cirurgiões usam fios de aço para fixar o estabilizador na barra ou para amarrar a barra em torno das costelas. E isso era necessário para manter o conjunto estabilizador-barra. Então, é mais um ponto que a gente imaginou tentar eliminar. A ideia foi que a gente montasse um projeto FAPESP. Isso foi feito, mas a partir desse projeto houve uma série de dificuldades que eu vou relatar rapidamente,
Primeiro, a dificuldade de encontrar uma indústria que tivesse interessada em desenvolver. Isso é o problema da escala. O volume de pectos operado não é grande. Segundo, que esse é um material implantável. Não são todas as indústrias de material médico que conseguem desenvolver um material a ser implantável. A parte regulatória é muito grande. E o nosso projeto, nós tínhamos uma empresa grande que estava interessada e aos 45 do segundo tempo ela desistiu, a FAPESP cancelou o projeto, enfim, uma série de dificuldades, mas felizmente a gente conseguiu encontrar uma empresa do interior do estado, que o nome é Traumec, e aqui não tem nenhum marketing nisso, porque o nome está declarado nos trabalhos e é a parceira do estudo, e graças a isso a gente conseguiu tocar o projeto para frente. Qual foi o resultado do nosso projeto? A gente conseguiu desenvolver 2 conjuntos de barras e estabilizadores para operar o Pectus. E nós desenvolvemos um conjunto que é similar ao existente, com os estabilizadores perpendiculares, e outro conjunto com os estabilizadores oblíquos. Todo esse material foi desenvolvido em titânio. Os estabilizadores têm 2 parafusos incorporados, de tal forma que eles podem ser fixados em qualquer local da barra. Isso permite que a barra não tenha ranhuras na extremidade. E a gente também tentou fazer com que a ponte, o espaço entre os parafusos, seja mais estreito do que a largura do estabilizador. Com isso, mesmo uma barra previamente moldada antes de ser colocada no doente, ainda assim a gente consegue fazer com que o estabilizador seja colocado na barra, evitando terminar de dobrar a barra já no tórax do paciente. Esse é um slide onde a gente mostra um dos casos operados com estabilizador oblíquo. Dá para a gente ver no raio-x de perfil que o estabilizador oblíquo fica perpendicular à costela, diferente do estabilizador tradicional. E o que a gente aprendeu nesse trabalho é que não é que o estabilizador oblíquo é melhor, mas é que o cirurgião tem que ter à disposição diferentes modelos de estabilizador. Inclusive, o que a gente vai acabar tendo à disposição são estabilizadores que têm comprimentos diferentes, porque o trabalho acabou mostrando que é na hora da cirurgia que o cirurgião vai ver o que adapta melhor no tórax daquele paciente. Esse trabalho acabou virando a tese do Dr. Rafael Lucas Costa de Carvalho. A parte da qualidade de vida da análise desses pacientes já foi publicado, e agora a gente vai acabar de analisar o restante do material. E, por fim, mais uma vez, algo que é impressão nossa. Então, fica-se com a impressão, puxa, então esse material é o futuro para realizar MIRP? Não, a nossa impressão é que não. A nossa impressão é que o futuro dessa cirurgia vai ser a colocação, na grande maioria dos casos, de 2 barras, sejam elas paralelas ou transversas, e essas barras fixadas por uma ponte metálica, e isso vai ser objeto de estudo de um outro projeto que está sendo analisado, e a gente espera que seja liberado e a gente possa começar a desenvolver logo. Era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado a todos, e a gente fica à disposição para qualquer discussão, qualquer dúvida. Obrigado, Miguel. Muito, muito, muito bom a sua apresentação, e deu para dar uma ideia exatamente do que nós estamos tentando procurar aqui, as melhores respostas, a melhor solução, o melhor caminho para os nossos pacientes. E uma coisa muito importante é essa integração entre nós e os alunos, não só da pós-graduação, como os nossos alunos, os residentes que passam aqui. E só para vocês terem uma ideia, agora nós vamos para a apresentação do Dr. Flávio, né? Dr. Flávio, você está nos ouvindo? Sim, senhor. Eu queria que Bom você dia. se apresentasse e mostrasse a sua apresentação.
Bom dia a todos, vocês estão vendo a apresentação? Sim, tranquilo, pode continuar. Ok, meu nome é Flávio Savazzi, eu sou cirurgião torácico formado por essa escola há 13 anos e desde então eu trabalho como assistente do Dr. Miguel Tedi como cirurgião torácico na Polícia Militar. Esse projeto de pesquisa está sendo conduzido na disciplina de cirurgia torácica e eu sou pesquisador associado do estudo. E esse estudo também está servindo de base para minha tese de doutorado, junto ao programa de pós-graduação, sob orientação do Dr. Miguel Tedi. Como se sabe, o pectus carinatum é um conjunto de deformidades congênitas da parede torácica em que se observa a protusão anterior do externo e das cartilagens costais adjacentes. Apresenta prevalência de cerca de 0,5% na população, com distribuição proporcional de 4:1 entre os gêneros masculino e feminino. As principais manifestações clínicas relacionadas ao pectus são dor torácica e dispneia, tanto em repouso quanto aos esforços. No entanto, as queixas psicossociais são as que mais incomodam os pacientes, são as mais frequentemente relatadas e que mais impactam na qualidade de vida desses pacientes. As principais queixas psicossociais são vergonha da aparência, bullying, sentimentos de inferioridade e dificuldades de socialização. A principal modalidade de tratamento é o tratamento cirúrgico, sendo a técnica de Haft a mais utilizada. E como que é essa técnica? Uma incisão mediana na parede anterior do tórax, são ressecadas as cartilagens costais e o externo é remodelado e estabilizado, podendo-se para isso utilizar placas metálicas estabilizadoras. Mais recentemente, foi descrita esta técnica minimamente invasiva, quase não utilizada no nosso meio. Ela é realizada colocando-se uma barra metálica em forma de arco, que fica fixa aos arcos costais, profunda aos músculos anteriores do tórax. Também existem modificações, como a gente observou anteriormente, dessas duas técnicas. O pectus carinatum é classificado como condrogladiolar ou condromanubrial, a depender da localização da deformidade, superior ou inferior, ou seja, acometendo mais o manúbrio ou o corpo do externo. Mas o que pouco se fala é que o pectus condrogladiolar, que é o mais comum, pode ser tratado de maneira não invasiva. Nas últimas décadas, o tratamento conservador, realizado pela compressão dinâmica externa do tórax, tem ganhado mais espaço como alternativa ao tratamento cirúrgico. E até 80% dos cirurgiões canadenses reportam o tratamento conservador como a primeira opção. E como que é feito o tratamento conservador? Ele é realizado com a utilização de órteses capazes de promoverem a compressão dinâmica da deformidade, levando à sua gradativa diminuição. No entanto, no nosso meio, o tratamento conservador ainda é pouco utilizado, pois é escassa a disponibilidade de compressores torácicos. Isso se deve principalmente a dois fatores: o alto custo de importação do produto, que dificulta sua compra, e ao fato de que em nosso meio dispomos somente de poucas oficinas artesanais, que produzem modelos feitos sob medida e que não permitem ajustes. Resultado, o paciente acaba sendo operado. Recentemente surgiu no nosso meio um colete compressor modular e ajustável. Isso significa que pacientes de qualquer lugar do Brasil podem ter acesso a esse método não invasivo de tratamento. Nesse contexto, foi proposta a realização de um estudo visando verificar a eficácia e a segurança do tratamento conservador com compressão torácica, utilizando-se um modelo de produção nacional capaz de ser comercializado em todo o território nacional, possível de ser ajustado e também de fácil utilização. Então, a gente acabou desenvolvendo um estudo multicêntrico, financiado pela FAPESP, desenvolvido por 4 dos mais respeitados hospitais universitários do estado de São Paulo, coordenado pelo INCOR, e que tem como participantes também o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp,
sendo responsável a doutora Daniele Cristina Catânio, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sendo responsáveis Dr. Thales Rubens de Nadai e Dr. Caio Cirino, e o Hospital das Clínicas da Unicamp, sendo responsável Dr. Ricardo Calaf Mussi. Trata-se de um estudo clínico experimental, prospectivo, não randomizado. Serão selecionados 60 pacientes com diagnósticos de pectus carinatum, do tipo condrogladiolar, sendo que os pacientes selecionados têm a idade entre 6 e 26 anos. Serão 15 pacientes em cada grupo, que serão acompanhados por um período de 18 meses. Todos nós sabemos o quanto é importante a coleta e o armazenamento de dados em pesquisa. Esse ponto é ainda mais crítico quando se trata de uma pesquisa multicêntrica, na qual diferentes pesquisadores estão gerando dados, e isso torna mais problemático esse aspecto do projeto. Por conta disso, nós optamos por hospedar toda a pesquisa no REDCap, que é uma plataforma utilizada para construir bancos de dados. Dessa forma, a pesquisa não utiliza registros em papel em nenhum momento. Todos os pesquisadores podem ter acesso online e fazer a coleta das informações diretamente no banco de dados. Nós acreditamos que esse recurso reduza muito a chance de problemas com os dados da pesquisa. E quais serão os dados a serem avaliados? Dados epidemiológicos, dados antropométricos, medidas radiológicas, tanto de raio-x quanto de tomografia, no início do tratamento e com 16 meses de tratamento. Nós realizaremos questionários de adesão ao tratamento, que é feito aos 6 meses de tratamento, questionários de qualidade de vida, tanto para o paciente quanto para os pais, feito aos 3 e aos 16 meses de tratamento. Avaliaremos complicações do tratamento e o equipamento será avaliado quanto à resistência e durabilidade. Por se tratar de um equipamento novo, o presente estudo se comporta como um estudo de desenvolvimento de produto, tendo em vista que essas avaliações só podem ser realizadas com o uso contínuo do dispositivo. Os resultados observados serão usados para possíveis correções do dispositivo, no sentido de que se produza um compressor que seja não só capaz, mas que tenha durabilidade para suportar um tratamento cuja duração é de longos meses. Nós iniciamos a captação de pacientes no início do ano e conseguimos incluir 16 pacientes no HC de São Paulo. Com a pandemia, o acompanhamento dos pacientes ficou muito difícil e 2 pacientes acabaram desistindo. A pandemia também acabou dificultando que os outros centros captassem os pacientes, então a gente não tem nenhum paciente captado nos outros 3 centros. No entanto, a gente tem alguns dados referentes a esses pacientes que já estão em acompanhamento. A idade de apresentação é desde a primeira infância, sendo mais comum por volta dos 11 anos de idade. O tipo de deformidade mais comum é assimétrica, e a história familiar ela acontece em até 43% dos casos. Dor torácica e dispneia são mais comuns aos esforços, sendo que a dor torácica pode atingir até 1/5 dos pacientes e a dispneia pode atingir até 1/4 dos pacientes. Como discutido previamente, os sintomas psicossociais são os mais importantes, e a vergonha da aparência ocorre em até 80% dos pacientes. Até 60% dos pacientes sofrem brincadeiras pelos amigos. E a dificuldade de socialização ocorre em até 1/4 dos pacientes. Também já é possível observar, com esse período de observação, uma diminuição da protrusão, que já é reportada pelos pacientes, de forma bem contundente e feliz. O que eu tinha para discutir com os senhores a respeito do projeto de pesquisa que a minha tese de doutorado é isso. Estou à disposição para perguntas posteriormente.
Muito bem, Flávio. Parabéns aí pela apresentação. Eu só queria deixar bem claro também para os colegas que estão nos assistindo, nós estamos quase com 53, 54 participantes, que nós somos exatamente como acho que todos perceberam até o momento, muito abertos a essas novas ideias, novos trabalhos, e eu acho que ficou bem claro que esta técnica do compressor dinâmico do tórax também representa um avanço no nosso país. Existem alguns países da América do Sul, como na Argentina, no Peru, que eles estão também fazendo isso, Coreia, Alemanha, Estados Unidos, etc. E nós começamos a coletar esses resultados aqui no nosso ambulatório e temos visto um sucesso terapêutico muito importante. Esse trabalho ele vai simplesmente corroborar com isso e mostrar que realmente para esses pacientes existe essa realidade, não só no Brasil, mas essa realidade hoje é mundial. Com relação ao trabalho multicêntrico, talvez seja essa uma das coisas mais importantes que o Encore e que o Dr. Miguel conseguiram, onde nós estamos colegas, parceiros, etc., mas realmente a pandemia não só está atrapalhando a nós, como ao mundo, né? E nem todos eles têm um ambulatório tão movimentado como o nosso. Se o nosso ambulatório costuma ter 18 pacientes por semana, foi reduzido a praticamente 0 por semana. Então, essa dificuldade, só para vocês imaginarem, nós retornamos agora há 3 semanas ao atendimento e ainda estamos numa média de 4 ou 5. Então, mas certamente esses pacientes, em muitos hospitais já foram vistos, já foram avaliados e agora vão ser incluídos no estudo. Vamos agora, então, passar para o Dr. Paulo Gregório, por favor. Ele vai mostrar um caso ilustrativo do que aconteceu durante esse estudo dos estabilizadores oblíquos e perpendiculares aqui na nossa instituição. Paulo, está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, doutor. Obrigado. Eu já vou abrir aqui a apresentação. E logo a seguir da apresentação do Dr. Paulo, acho que teremos alguns momentos para algum comentário, alguma pergunta, podem deixar no chat, etc. E nós vamos tentar responder a algumas delas, passando a palavra para o Dr. Miguel para tentar fazer isso também. Posso começar? Por favor. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Gregório e eu vou apresentar o caso clínico de pectus cavato na reunião de hoje. Bom, nós começamos com um paciente de sexo masculino de 19 anos que chegou para nós em junho de 2017 com uma queixa de tórax deformado há cerca de 6 anos. Ele relata que houve piora desse quadro com a entrada na puberdade. Era um paciente que realizava a prática de atividades físicas e não tinha nenhuma comorbidade. Ele mesmo falava que notava uma diferença do lado esquerdo para o lado direito, sendo que no lado esquerdo ele falou que notava um maior afundamento. Diante disso, né, ele foi encaminhado para o nosso ambulatório via Cross e nós solicitamos uma TT de tórax para avaliação. Essa é uma imagem inicial dele, a gente tem essa imagem do dia em que foi feita a primeira cirurgia, não está talvez muito clara, mas pessoalmente essa deformidade era maior do que parece até na foto. E aqui a tomografia de tórax dele. Bom, nós calculamos o índice de Haller para esse paciente. O diâmetro lateral era de 25,6 centímetros e o antero-posterior de 6,1 centímetros, o que dá um índice de 4,19, sendo assim considerado um pectus cavatum severo, né? Bom, então, ele retornou para nós na primeira consulta depois dessa tomografia. Como eu disse,
nós classificamos ele como um pectus cavatum severo. Ele predominava, só para deixar bem claro, a queixa estética. Algumas vezes alguns pacientes falam para nós que tem eventualmente alguma queixa, vamos dizer, funcional no sentido de dispneia, mas dele era só a queixa estética. E nós recomendamos para ele, na verdade, também concordou em retornar em 6 meses e fazer uso do Pectus Press. Bom, ele retornou 6 meses, 5 meses depois, na verdade, e ele falou que até notou uma melhora com o uso do colete, fazendo aumento da atividade física, mas ele manteve um desejo de cirurgia que ele já tinha expresso na primeira ocasião. Diante disso, nós optamos por fazer uma colocação da barra de Nance, um procedimento que foi feito no dia 26 de dezembro de 2017. Aqui é uma imagem do fechamento, da colocação dos curativos. Então, o tempo total de cirurgia foi de 1 hora e 15 minutos. A analgesia que nós utilizamos foi multimodal, e como rotina aqui do serviço, nós utilizamos catéter de peridural para melhor controle álgico. E em relação à barra utilizada, foi utilizada uma barra só, número 13, com 2 estabilizadores oblíquos, como doutores já colocaram na apresentação. Nós utilizamos essa configuração dos estabilizadores oblíquos para obter o maior suporte da barra, ele ficar mais apoiado sobre os arcos costais. Esse procedimento não teve nenhuma intercorrência. Essa é a radiografia do POI. Mais ela em perfil agora. E essa é a imagem do segundo pós-operatório. No segundo pós-operatório, o paciente já teve alta hospitalar, principalmente porque o que ocasionalmente dificulta a alta desse paciente é um controle álgico adequado, e o paciente em quase nenhum momento se queixou de dor. Também pouco utilizou a PCA. Uma queixa um pouco mais, não digo importante, mas o que ele mais queixou foi de uma constipação, e foi feito um CLICER com evacuação após a mesma. Então, por conta disso, ele teve alta no segundo PO. Bom, ele teve essa alta no dia 28/12, e alguns dias depois, 5 dias depois, 6 dias, me desculpa, depois do ano novo, ele retornou no pronto-socorro, relatando uma dor intensa após um movimento um pouco mais brusco que ele fez com o membro superior direito, e um abalamento do lado da FO esquerda. Essa é uma imagem do abalamento. E essa radiografia é realizada no pronto-socorro. Bom, diante disso, dessa imagem do abalamento e da radiografia que eu mostrei, nós optamos por realizar a reoperação desse paciente para ver o que é que tinha acontecido. E os achados intraoperatórios foram o seguinte: ocorreu uma laceração do músculo intercostal direito, teve uma protusão sem extrusão da extremidade esquerda da barra, e entrada do estabilizador direito na cavidade torácica, estava na cavidade pleural o estabilizador. Essa é uma imagem da barra, pós-retirada dela, dá para ver um pouco aqui na porção central dela, um pouco, talvez, tenha uma assimetria. E diante disso, o que nós discutimos na ocasião foi o que fazer com esse paciente, se nós deveríamos só reposicionar a barra, ou se deveria ser feita a retirada e colocação de uma nova barra em um segundo momento, em uma outra abordagem, ou retirar e colocar essa barra, mas com uma nova configuração. O que nós optamos foi por fazer a retirada dessa barra e colocação, na verdade, de 2 barras, que eu vou mostrar como foi feito. Então, nós fizemos a retirada da barra de Nance número 13, e nós colocamos 2 novas barras, uma número 13, uma número 14, com 4 estabilizadores. Adicionalmente, também foi feita a drenagem torácica bilateral, com dreno tubular, e foi feito fixação dos estabilizadores entre eles. Dá para ver aqui na radiografia da direita, que é pós-abordagem já do pós-operatório, não sei se fica claro por conta do contraste da imagem, mas tem um fio de aço unindo os estabilizadores, a barra superior com a inferior pelos estabilizadores, pelas extremidades deles. Essa aqui é uma foto tá um pouco girada, mas é do POI, do primeiro PO, me desculpa. E essa é uma radiografia
da alta hospitalar do paciente. Vale a pena falar que ele não, apesar de ter entrado o estabilizador no hemitórax direito, não teve nenhuma lesão, não teve nenhum sangramento significativo por conta desse problema. Aqui a imagem dela em perfil. E o que aconteceu no pós-operatório desse paciente? Bom, ele acabou ficando um pouco mais de tempo internado, nós acabamos sendo um pouco mais cautelosos nessa segunda abordagem. Por exemplo, o pneumotórax, né, ele não tinha nenhum pneumotórax já no primeiro ou segundo PO, mas os drenos acabaram sendo retirados um pouquinho mais tardiamente. A PCA foi retirada no 5º PO, apesar que já nos primeiros dias ele já tinha um controle álgico bom, e ele teve alta no 6º pós-operatório, no dia 9 de janeiro. Atualmente, como esse paciente se encontra, agora que ele tenha já completado mais de 2 anos do procedimento, ele está com uma boa satisfação com o resultado estético, ele notou uma melhora significativa no que ele referia como afundamento, né? Ele não tem nenhuma queixa álgica, e está com programação de retirada das barras, na verdade, nos próximos meses. Aí a depender também da questão, como os doutores falaram, do contexto da pandemia. Essa é a última radiografia que ele fez, que foi realizada no começo de 2020. Dá para ver que mantém as barras ainda uma posição bem semelhante à do pós-operatório, há 2 anos atrás. E é isso que eu tinha para mostrar. Muito bem, Paulo, muito bom. E esse caso foi escolhido por 2 detalhes. Eu vou fazer primeiro um comentário, depois eu vou abrir a palavra para o doutor Miguel, para ele comentar também. Esse caso fez parte do nosso protocolo, e o protocolo ele era sorteado na sala. Ninguém sabia se o paciente seria operado com o estabilizador oblíquo ou perpendicular até no momento da cirurgia. Neste momento, ele era randomizado e nós faríamos. Mas, neste caso, eu acho que não valorizamos a ideia de que ele estava com 19 anos, então, para aspectos, ele é considerado um paciente bastante rígido, ele era assimétrico, como vocês viram na tomografia, muito mais aprofundado do lado esquerdo do lado direito, e a nossa proposta era com, entre aspas, apenas uma barra, e estávamos sempre preparados para uma barra. Só para vocês terem uma ideia, quando nós começamos o serviço, nós só utilizávamos uma barra. Hoje, de 17% a 19% dos nossos pacientes, nós utilizamos na sala e fazemos esse julgamento durante o procedimento para 2 barras. Este caso, na minha humilde opinião, nós julgamos mal naquele momento, e nós deveríamos talvez ter colocado já as 2 barras a princípio. Mas, Paulo, eu queria que você voltasse à radiografia inicial, a primeira radiografia, só para vocês terem uma ideia do que eu vou mostrar para vocês. Você consegue colocar na apresentação? Consigo, doutor, só um pouquinho que eu já abro, peraí. Enquanto isso, o doutor Miguel pode fazer algum comentário e depois eu volto na radiografia. Miguel, por favor. Eu queria comentar 2 coisas rapidamente. Esse caso não foi uma rotação clássica da barra. A barra permaneceu alinhada, mas ela deslizou para dentro do tórax. Já está na tela, já. Foi isso. Esse caso reforçou para nós a impressão de que os estabilizadores devem ter comprimentos diferentes. E é por isso que, nesse conjunto de material que deve ser lançado logo, nós teremos estabilizadores oblíquos de comprimentos diferentes para tentar evitar que, no movimento brusco que amplia o espaço intercostal, isso possa deslizar para dentro. A segunda ideia que vem desse caso foi o último slide da apresentação que eu fiz. Isso reforça muito a impressão da gente de que a grande maioria dos casos vai receber 2 barras e de uma maneira muito menos traumática ou invasiva do que a gente faz atualmente com uma barra só. A nossa sensação é que 2 barras será um padrão de tratamento.
Ribas, me permite um comentário antes de você falar? Por favor. Aliás, nós íamos abrir para depois eu fazer um comentário. Está aberto, então... Tem a ver com essa entrada da barra para dentro do tórax. Isso pode ser um problema muito sério. A doutora Dawn Jarozelski, que tem uma enorme experiência no tratamento com barra, em conversa pessoal, ela me disse de um processo que ela estava sofrendo por um problema semelhante a esse que aconteceu com esse doente, só que a barra afundou mais no tórax e feriu a aorta. Então, isso pode ser uma complicação grave. Não vou nem dizer que, por exemplo, o fato de ser usado aí um estabilizador oblíquo possa ter facilitado, porque a entrada no tórax, porque ela usa estabilizadores perpendiculares. Mas isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, as pessoas precisam ter atenção, porque a entrada da barra para dentro do tórax, principalmente a esquerda, a chance de ferir a aorta existe e é uma coisa muito grande. Isso. Paulo, volta lá na radiografia. Não, sem dúvida, mais duas coisas que o Miguel mencionou e são importantes. Essa barra, vocês perceberam, se eu tenho certeza que se fosse, tenho certeza, é difícil de falar, mas nós temos a impressão de que se ela fosse com o estabilizador perpendicular, ela teria rodado. Ela teria rodado ou para cima ou para baixo, porque ela perdeu o apoio, né? E aqui, apesar dela ter perdido o apoio ali do lado direito, onde ela passou um pouco mais para dentro, isso que o Miguel mencionou, se nós poderíamos ter um estabilizador com uma das pontas sobrepondo uma costela, porque vocês podem ver, elas ficam perpendiculares aos arcos costais aqui, elas ficam bem perpendiculares. E ela não rodou nem para cima nem para baixo. Ela simplesmente deslocou para a esquerda, o que dá uma ideia, assim, e para nós ficou bem claro que esse estabilizador oblíquo, ele realmente tem uma capacidade um pouco maior do que o perpendicular para manter a barra no lugar. E só para vocês terem uma ideia já de um resultado parcial que nós temos aí do nosso trabalho, um caso do estabilizador oblíquo, a barra saiu do lugar, que é este, e também um caso do estabilizador perpendicular. E neste caso do estabilizador perpendicular, a barra rodou para cima. Imediatamente, quando o estabilizador perde o apoio de um dos lados, ele roda ou para um lado ou para o outro. E geralmente o lado mais fácil é rodar para cima, né? É o mais frequente, é o que a gente tem encontrado. Então, isso só reforça o que nós temos que fazer exatamente na hora da cirurgia, como o Miguel mencionou. Nós temos que julgar a possibilidade de uma barra ou duas barras para o melhor tratamento daquele paciente. Nós temos que julgar o melhor desenho da barra para aquele paciente e temos que ter em mãos diferentes opções de estabilizadores, não só oblíquos, como perpendiculares, como tamanhos um pouco maiores, um pouco menores, para oferecer a melhor estabilização para o paciente. E por último, encerrando meu comentário, se por um acaso nós usarmos mais do que uma barra, sem dúvida, a possibilidade daqueles estabilizadores em ponte, com novos desenhos, menos traumáticos, de menor volume, de menor tamanho e que fixem bem os dois conjuntos, o de cima e o de baixo, vai significar um grande avanço nesse tipo de cirurgia aí para os nossos pacientes. Eu queria abrir a palavra para alguém, se alguém quer fazer algum comentário. Vamos tentar aqui, nós temos no chat 3 perguntas. Miguel, você queria comentar, então, se a doutora Letícia, ela pergunta se ainda nós continuamos a levantar o externo. Quer responder, por favor? Letícia, eu acho que a gente tem pouca experiência em levantar o externo, mas eu acho que levantar o externo é algo fundamental. Eu acho que é algo que vem para ficar nessa cirurgia, e inclusive um levantamento permanente durante a cirurgia inteira. Ou seja, o externo vai ser tracionado para cima e a barra vai ser colocada com o externo, não só para fazer o túnel retroesternal, mas as barras
uma ou duas, ou barras trançadas, colocadas com o externo levantado. Então, eu acho que o levantamento do externo é muito importante. Para nós, não foi tão importante na dissecção do túnel, porque a gente, com essa método de começar pela esquerda e avançar para a direita, aliviou bem o problema da dissecção do túnel reto external. Mas eu acho que a correção tem que ser feita com o externo levantado, aí você alivia, vê como ficou, levanta outra vez, remolda a barra e assim por diante. Mas eu acho que você está certa, acho que isso veio para ficar. Sem dúvida, para aqueles que tiverem a oportunidade de ver o próximo evento internacional, mais do que 1/3 das apresentações são baseadas em técnicas e diferentes formas desse levantamento do externo. Mais uma pergunta do doutor, Dr. Lucas pergunta quem programa se tem a ressecção da cartilagem ou se eles avisam isso no pré-operatório. O critério, Lucas, que nós usamos para isso, para fazer ou para indicar a cirurgia híbrida, são 3 critérios. O primeiro critério é a idade, né? Certamente você sabe de que a partir dos 18, 19 ou mais, o nosso recorde aqui no Hospital das Clínicas, o mais idoso que nós operamos, são de 46 anos. Então, a partir destas idades, acima dos 20, já fica muito mais rígido. A segunda é a profundidade, ou seja, o índice do Rebase ou o índice do Haller, quando ele é muito importante, como foi mostrado aí no caso acima de 4,20, 4,5, etc., nós já temos que pensar, somando idade e profundidade, já é uma somatória importante. E mais ainda, a assimetria. A assimetria é outra coisa que, se você somar, estas 3 coisas acabam indicando. No princípio, nós éramos um pouco mais contra, resistimos, etc., mas no momento nós somos muito mais favoráveis a isso e certamente todos esses pacientes rígidos, profundos e assimétricos, eles são avisados da possibilidade de ser feita um corte anterior e fazer-se uma cirurgia híbrida. Mais um do Dr. Bibas, obrigado pelos seus comentários, realmente muito obrigado no chat. E o Dr. Eduardo Baldassari Rebes também nos brinda com a sua assistência. E o seu índice, Rebes, ele está sendo usado para fins de trabalho, sem dúvida. Ele não foi mostrado aqui na apresentação, como você viu, mas nós continuamos pesquisando e fazendo as comparações do índice das tomografias com o seu índice clínico. Nos próximos trabalhos você já vai vê-lo continuar a ser mencionado. Muito obrigado pela sua participação. Então, nós estamos bem no horário. Eu queria agradecer a participação de todos. Queria parabenizar Ribas, Miguel, Flávio, Paulo, das apresentações e todos pela discussão, e desejar uma boa semana a todos. Um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, então, para todos vocês. Até mais.